Senhores parlamentares, os diversos amigos presentes, internautas, todos mais uma vez, boa noite. Eu quero tocar em 5 temas aqui, que são, alguns são informes, outros são denúncias, outros são complementações de falas da semana anterior, e quero me dedicar a falar sobre essa questão da educação infantil em Vinhedo, vagas em creches. Primeiro, eu quero divulgar, tornar público, que o governo de Vinhedo, nos últimos dias, resolveu aditar, ou seja, renovar o contrato de aluguel de veículos. E na mesma data que o governo publica isso, diga-se, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que a gente acompanha, né? O Tribunal de Justiça também publicou o resultado de um agravo de instrumento que nega o recurso da Prefeitura para que não haja uma ação civil pública contra o contrato de veículos. E olha como que o universo às vezes conspira a favor de coisas que são importantes para o bem público. Nesse caso, é claro, no mesmo dia, publica-se o aditamento da Prefeitura e a negativa do agravo de instrumento. O que isso quer dizer? É um novo contrato. No entanto, os problemas são os mesmos. Ou seja, preços altíssimos, veículos que não são repostos na Guarda Municipal, o problema das ambulâncias, que é bastante grave, que a gente fez a denúncia do Ministério Público. Enfim, os problemas que são recorrentes, pelo menos desde 2010, né, segundo o Tribunal de Contas e o Ministério Público do Estado de São Paulo, com a concordância da doutora Elzi, que é a juíza da 2ª Vara, já que ela achou que tinha argumentos suficientes para aceitar a ação civil pública nesse caso. Eu quero aqui deixar registrado aos jornais da cidade, à população de Vinhedo, que o caso dos aluguéis de veículos continua aberto estranhamente. A gente achou que estava vencendo agora, né? Vamos fazer um novo processo, né? Quem sabe, né, o governo de Vinhedo vai reorganizar isso, diminuir os contratos, reduzir custos, né? Que nada. A segunda questão é relativo aos comerciantes, ao problema da cidade que já passou aqui, já teve até lei votada, sobre as feiras itinerantes, exclusivamente sobre a Feira da Madrugada. Também acabou de ser publicado, na sexta-feira, uma negativa em 2ª instância de uma ação declaratória de constitucionalidade da nossa lei municipal que a Prefeitura ingressou. E, gente, quem quiser depois me peça a cópia. É impressionante o que foi publicado. O Tribunal de Justiça fala, o que esse jurídico da cidade de Vinhedo está fazendo? Trocando em miúdos, fala isso. Porque ele fala assim, entrou com uma ação declaratória de uma lei municipal no Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça fala, isso não existe. E, inclusive, dá lá uma série de justificativas. Isso não existe. Não poderia ter entrado assim. Erro de estagiário do 3º ano de direito que provavelmente não comete. Provavelmente não comete esse tipo de erro. O vereador Marcos Serraz tem a parte. Agradeço a parte, vereador. Eu acho lamentável isso, porque, inclusive, eu conversei a respeito, eu contestei, eu falei com o secretário a respeito disso. É o instrumento jurídico realmente mais adequado, que eu desconhecia, mas não sou advogado, não sou especialista. Mas não me parecia o mais adequado. Conversei especificamente sobre esse caso. Então, eu lamento profundamente, porque é uma lei aprovada por unanimidade nessa casa, né? Enfim, e que não poderia ocorrer esse tipo de erro. Não quero ler depois o acórdão, me aprofundar, mas a princípio, baseado no que Vossa Excelência está falando, se isso realmente ocorreu dessa forma, eu lamento profundamente, tá, né, que acho que até o próprio jurídico da casa acho que já tomou conhecimento. Erro. Já, né? Então depois os vereadores, para ter acesso, o jurídico já tem aqui. Bom, a terceira
informe e denúncia é o seguinte: a prefeitura divulgou, hoje a oposição está azeitada, né, PC? A prefeitura ela fez uma propaganda, né, de que o portal da cidade foi reformado e que isso foi gratuito, etc. e tal, né? Bom, não é mentira exatamente. O meu problema é o seguinte: a empresa que fez, a gente já tinha iniciado esse tema, é uma empresa de uma holding chamada Jacitara. Ou, aqui na cidade de Vinhedo, ela apareceu como Ilha de Rhodes. Mas Ilha de Rhodes, Jacitara, todo mundo pode buscar aí na internet. Não sei se a câmera da nossa nova câmera que consegue fazer o zoom consegue buscar aqui. Dá para buscar, Eric? Vou ficar aqui um pouquinho. Ah, hoje tá no máximo, né? Bom, mas aqui nós estamos falando o seguinte: polícia prende pai do prefeito de Indaiatuba por fraude em desapropriações. Todo mundo deve saber o caso de Indaiatuba, das prisões ocorridas lá. E ocorre o seguinte: é esse pessoal. É esse pessoal, né? Não quero fazer juízo de valor, mas o quanto gratuito é a reforma do portal com uma empresa que teve esse tipo de problema na nossa região, né? Essa é uma primeira questão que eu deixo aqui para o povo de Vinhedo pensar. E a segunda são as cobranças que a gente está tendo sobre a reforma do portal, que arrasou com as nossas árvores. Foi lá e cortou todas as árvores do portal. Não sei o que aconteceu. Não sei se foi a Jacitara, se foi a Ilha de Rhodes, se foi o governo municipal, se foi... eu não sei. Eu gostaria que o governo municipal se pronunciasse, porque a população está cobrando isso. Foi lá no site da prefeitura, tem cobrado dos vereadores. Quer uma parte? Pode. Só para esclarecer, claro. Posso? Está realmente feito eu acho que até a parte de, como fala, a plantação de replantio? Replantio, tudo. Acho que não sei se é a mesma empresa, mas enfim, sei que vai ser feito sim. Tem um projeto de... sumiu a palavra aqui, de organização todo o jardim novamente, então por isso foi tirado as plantas, assim... Reurbanização? Reurbanização, então isso, estou sabendo que eu também estou acompanhando, vereador. Tá bem. Claro, só tive informação. Ok, eu agradeço, vereador Paulinho. Então eu queria deixar aqui, que são informações públicas importantes. A questão do cartão reforma, que é um complemento da minha fala da semana passada, eu queria... também aqui continuar com as informações, porque isso despertou na população, tá até o ex-vereador e o atual secretário Val, a gente conversou um pouquinho na Feira da Capela no sábado sobre essa questão. A prefeitura, pelo que eu entendi, não perdeu o prazo, o Edson Ruiz também falei durante a semana, ingressou-se com os documentos pedidos, né? Me parece que Vinhedo vai ter o direito a 200 reformas de moradia aproximadamente. Então, estão falando ali mais ou menos, enfim. Bom, depois a gente continua essa conversa. Mas o número de casas que nós vamos ter direito tem a ver com a declaração que a prefeitura faz dos diversos indicadores da cidade. Por exemplo, quantidade de casas com precariedade, índice de esgotamento, acesso à água, enfim, tem uma série de indicadores que eu não vou me lembrar de todos aqui agora. E eu tenho percebido, eu acho que isso é importante registrar, que Vinhedo tem perdido algumas verbas, ou tem verbas para baixo, porque declara-se uma cidade perfeita. Declara-se uma cidade que tem um monte de coisa. E na declaração que eu vi, por exemplo, do SNIS, que é o Índice de Saneamento Básico Nacional, que a Sanebab faz, por exemplo, de quantidade de água, esgotamento, infraestruturas, etc., saneamento básico de uma forma geral, continua lá aquelas questões que Vinhedo tem 90 e tantos % de esgoto tratado, quase 100% de água nas casas, e essa não é a Vinhedo que eu conheço. Não é. Eu sou vereador aqui no 6º ano, e antes disso eu circulava nos cantinhos dessa cidade. Essa não é a Vinhedo, né? Não é a Vinhedo real, é a Vinhedo virtual, né? Que faz com que a gente tenha alguns problemas. Eu quero aguardar para saber quantas casas nós vamos poder reformar na nossa cidade com dinheiro que seria gratuito,
né? Não é empréstimo, é investimento para a população mais própria da nossa cidade. Bom, sobre servidores municipais eu falo na semana que vem, eu quero falar sobre essa questão da educação infantil. Esse é um tema que eu, modéstia à parte, conheço, acompanhei, leio a respeito, participei das conferências do Plano Municipal de Educação, participo de debates sobre a questão da democratização das escolas, enfim, é algo que eu não estou me aventurando. Eu olho para isso e estudo o tema, não vou de achismo. Essa vez, como em outras ocasiões de temas da nossa cidade, eu não peguei algo escrito, ó. O governo de Vinhedo anunciou que vai cortar os turnos das escolas aqui 5 meses. Não está escrito em lugar nenhum isso. O que eu fiz? Eu peguei os fragmentos da realidade para compor a realidade. Eu fiz isso em diversas ocasiões e, modéstia à parte de novo, modéstia à parte, vejam os vídeos de 6 anos e tentem mostrar algum que, olha, o Rodrigo veio aqui e falou algo que não tinha nada a ver. Né? Muito pelo contrário. Essas coisas se confirmam. Então, onde que eu peguei os fragmentos da realidade para juntar o pacote? Nas creches municipais, nas gestoras, em gente da própria Secretaria de Educação, no fragmento do edital, nos rumores da região, por exemplo, o município de Valinhos, que adotou essa medida de reduzir turno, nos diversas falas de dirigentes da educação da nossa cidade, né, em relação a, olha, tem que pensar esse problema aí de crianças que ficam o dia todo nas creches, que está correto pensar nisso, inclusive é indicação, e eu vou a fundo, eu li a resolução do Conselho Nacional de Educação, é indicação a preocupação com crianças que ficam em processo de estresse, com muitas crianças o dia todo. Então é preciso pensar nisso, né? Ou seja, precisa de atividades multidisciplinares, precisa de intervalos, precisa da questão da alimentação adequada, precisa de um monte de coisa, de profissionais adequados, de espaços adequados, de salários adequados para os profissionais. Então nós estamos diante de uma realidade que precisa se debater o problema das nossas creches, das nossas unidades de educação infantil. Estou de acordo. Agora, o problema é que o governo tem um modus operandi de cortar direitos da população. Tem sido isso a tônica. Tem sido essa a prática. E planeja-se fazer isso. Tem-se a ideia de fazer isso. Alguém assinou, isso é absoluto? Não, não é absoluto. Mas tem essa ideia, digamos assim, essa ideia está na roda. Está na roda. Então, como essa ideia está na roda, eu assumi o risco, um bom risco de vamos adiantar isso que está na roda e alertar a cidade. Para já falar, olha, para as pessoas chegarem, inclusive, numa audiência importante como essa, sabendo que isso está na roda. E não uma coisa genérica, olha, estamos aí, não sabe o que é. Nós chamamos uma audiência para não sabermos o que é. Sabe sim. Sabe. Tem uma proposta de reduzir o horário de crianças que são de 4 e 5 anos de idade, que não é obrigatório, para um único turno. Então é preciso falar as coisas como elas são. Essa é a ideia que está nos bastidores. Não está escrito em lugar nenhum, é verdade. Né? Mas os fragmentos da realidade, inclusive fragmentos de declarações que eu tive de pessoas que participaram de reuniões sobre isso, dão conta disso. Né? Então não é nada aqui superestimado, é real. E eu acho que é uma preocupação da nossa cidade, porque nós estamos falando de uma cidade que perdeu dinheiro de creche. De novo, Rodrigo, de novo. Toda vez que a gente for falar de creche, eu vou lembrar dos 2 milhões de reais que perderam do governo federal a fundo perdido para fazer uma creche. De novo. E nós temos que resolver esse problema não cortando. Qual foi o plano de governo do PSDB em Vinhedo, liderado pelo prefeito Jaime Cruz? Educação integral para todas as séries da educação infantil do ensino fundamental. Agora vem com esse discurso fanfarrão de cortar parte das creches das crianças? Não. Nós vamos lembrar a contradição no discurso, mas não só isso. Nós vamos
denunciar quando necessário, propor soluções quando necessário, problematizar quando necessário. Agora, vamos falar as coisas como elas são. Tem essa proposta, espero que, inclusive, coloquem ela abertamente lá no dia 28. Eu vou dar aula, não sei se eu vou conseguir estar, mas essa é a minha posição. Obrigado.